Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Valcir. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Nós vamos iniciar uma nova lição que tem por título o Sermão do Monte, né? É uma lição nova que nós estamos iniciando e ela vai falar sobre os valores do reino de Deus. Os valores do reino de Deus. A relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. É uma lição escrita pelo pastor Osiel Gomes. E você é o nosso convidado a estar aqui conosco nesta oportunidade para ouvir sobre esta lição. Hoje é a lição de número 1, que nós vamos iniciar, o Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. O que será que essa lição vai falar sobre o Sermão do Monte? Vamos poder saber aonde ficava o monte onde Jesus falou este sermão? Estas e outras questões vamos responder nesta videoaula. Hoje a lição 1, o Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. Se a gente parar para analisar o reino de Deus ou o reino dos céus, que são sinônimos, nós precisamos saber qual é o caráter dele. E para saber isso, nós iniciamos esta lição que vai trabalhar este ponto. Outra coisa importante, o texto áureo diz assim: Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Então, nós estamos vendo aqui Mateus capítulo 5, versículo 11. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Então, lembrando aos irmãos que ele está falando exatamente de nós sofrermos pela causa de Cristo e não sofrermos por coisas erradas que estamos fazendo. Então, quando a gente sofre por amor a Cristo, é diferente, ok? Então, isso é importante. Sofrer por amor a Cristo. Nossa verdade prática diz assim: o Sermão do Monte revela a ética do reino de Deus que forma o caráter do cristão para quem deseja ser chamado discípulo de Jesus. Não há alternativa senão praticá-lo. Então, para entender a ética do reino de Deus, né? E formar o caráter cristão, nós precisamos ler, reler, analisar o Sermão do Monte e colocá-lo em prática. Nossa leitura bíblica se encontra em Mateus capítulo 5, do 1 ao 12. Lembrando que nós vamos trabalhar com o Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 até o capítulo 7. Então, nós temos aqui, se a gente for lá em Mateus, né? Mateus foi aquele que escreveu para os judeus. Então, quando Mateus escreve para os judeus, né, nós vamos entender que ele precisava provar para os judeus que Jesus era o Messias. E para fazer isto, quando ele coloca esse Sermão do Monte, ele está também, de alguma forma, escrevendo diretamente para os judeus, para mostrar também para eles quem era este homem chamado Jesus. Então, nós temos aqui o capítulo 5. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Olha aí. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurado
os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Olha que interessante. Quando a gente vê o Sermão do Monte, nós vamos ver claramente o Senhor Jesus em cima de um monte, perto de Cafarnaum, e ele abre a boca dizendo, primeiro os pobres de espírito, depois ele diz os que choram, aqueles que choram, depois, verso 6, os que têm fome e sede de justiça, então são pessoas justas. Bem-aventurados os que são misericordiosos, então a palavra bem-aventurado quer dizer felizes, são aqueles que têm aí misericórdia. Felizes são aqueles que são limpos de coração. Bem-aventurados ou felizes aqueles que são pacificadores, que ao invés de provocar guerra, provoca paz. Então, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Então, eu quero ser justo e por fato de ser justo, eu estou sofrendo perseguição. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal por minha causa, por causa de Cristo. Olha que interessante o texto que ele vai colocando para nós, né? Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, peraí, existe aí já uma perseguição que já ocorreu no passado, e essa perseguição foi aos profetas que foram antes de nós, que também procuraram servir ao Pai e foram simplesmente mortos. A palavra-chave, então, seria aqui beatitudes, tá? Que é bem-aventurança. Aí nós temos a introdução. Nós sabemos que os ensinos de Jesus se destaca pela sua dimensão prática. Tudo que Jesus ensina é para ser colocado em prática, e revela também a essência de um verdadeiro seguidor de Cristo, a essência de um verdadeiro seguidor de Cristo. Então, nós estamos falando o ensino de Jesus colocado em prática e tem aí que revela a essência do verdadeiro seguidor de Cristo. Aquele que quer seguir a Jesus vai colocar em prática o que o Senhor ensinou. Então, o Sermão do Monte é um convite para praticar o que Jesus ensinou. Então, é importante nós aprendermos a colocar em prática. Chega de teoria, vamos colocar em prática no nosso dia a dia. Aqui nós temos a estrutura, né, que podemos chamar a estrutura do Sermão do Monte. Então, nós temos aqui vários sermões que foram colocados ali, né, do capítulo 5, do 3 ao 12, que nós lemos, e foi a lição de hoje, as bem-aventuranças. Depois nós temos lá do 13 ao 16, nós vamos ter o sal e a luz. Do 17 ao 48, nós vamos ter Jesus, é o cumprimento da lei. E do Mateus 6, do 1 ao 18, nós vamos ter os atos de justiça. E depois nós vamos ter Mateus 6, 19 até o 7, 27, declarações de sabedoria. Então, o Sermão do Monte vai sair do capítulo 5 e vai até o capítulo 7. E vai ter esses 5 grandes sermões que vai fazer parte do Sermão do Monte. Por que o Sermão do Monte, né? Porque ele sobe ao monte, né? Aproximaram-se dele, o seu discípulo, e ele sobe ao monte, provavelmente por uma questão acústica, para ficar um pouco mais alto e todos poderem ouvi-lo. Então, foi uma estratégia para que as pessoas pudessem vê-lo e ouvi-lo. E provavelmente naquele local havia uma boa acústica. O mestre, que é o mestre da natureza, que é o Senhor que fez a natureza, sabia que aquele local era realmente o melhor local para as pessoas ouvirem.
Isso nos leva a um entendimento que nós temos que também controlar os sons da nossa igreja para que as pessoas tenham chegue aos ouvidos dela um som agradável e não gritado e não forte. Nós precisamos fazer isso, ok? Então nós precisamos que chegue aos ouvidos das pessoas algo agradável. Então no monte do sermão, Jesus está lá, né? Nosso Senhor se assenta e ensina os seus discípulos. Quando ele assenta, ele não está em movimento, ele para. Então Jesus teve o prazer de parar para ensinar. E isso vem para nós como um conselho, que nós devemos parar para ensinar a multidão. Há muitas pessoas que estão seguindo, que estão dentro da igreja, mas nós precisamos parar para ensiná-las. E aí nós temos a estrutura do Sermão do Monte, ainda voltado para isso, dos 5 grandes discursos do sermão, que nós já falamos, né? Que é as bem-aventuranças, sal e a luz. Jesus, ele é o cumprimento da lei, os atos de justiça e declarações de sabedoria. Nós temos aí, então, esses 5 grandes sermões, para chamar as pessoas para viver uma vida nova no reino de Deus. E qual é a obrigação da igreja na face da terra? Chamar as pessoas para ter uma vida diferenciada. Glória a Jesus. A quem se destina o Sermão do Monte? O Sermão do Monte ele foi direcionado ali a todos aqueles que estavam seguindo, né, o Senhor Jesus, a multidão, tá? E aos discípulos dele, né, e todos que estavam ouvindo. E é destinado a cada crente que nasceu de novo. Então, lá na época do Senhor Jesus, era a multidão, seus discípulos. E hoje, esse sermão serve também para nós. Resumindo o primeiro tópico, nós dizíamos que o Sermão do Monte está estruturado em 5 grandes proferidos por Jesus Cristo. E tem como público-alvo todo crente que nasceu de novo. Então, o Sermão do Monte é para mim, é para você, é para todos aqueles que nasceram de novo. Muito bem. Segundo tópico aí nosso diz as bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus. As bem-aventuranças e o caráter. Quando a gente fala em caráter, nós estamos falando de experiências do dia a dia, algo que vai criando, né, no dia a dia dentro de nós, algo que está dentro de nós. Primeiro tópico, o segundo subtópico diz: o que são as bem-aventuranças? A expressão, eu já disse lá no início, quer dizer felizes. Então, o resultado da felicidade do crente, né? A que Deus persevera, do crente a Deus, que persevera no e participa das bênçãos da salvação. Então, todo crente que está envolvido, preocupado com a salvação e com a prática do bem, da caridade, do gozo, da paz, da bondade, da fé, da mansidão, da temperança, o Sermão do Monte é para esses. Essa bem-aventurança está ligado a esses. O reino de Deus e seu caráter. Então, quando a gente fala do reino de Deus, nós estamos falando do presente e futuro. E a expressão declara soberania, reinado, governo de Deus. Olha os 4 conceitos. O reino no coração, a chegada como salvação, a igreja, a expressão do reino, toda a criação e a volta do Senhor. Olha que interessante. Sempre é bom quando a gente para analisar essa questão, né? Esse ponto ele é muito importante porque ele vai realmente mostrar para nós o que são o reino e seu caráter, né? Então, no Evangelho de Mateus, nós vamos identificar isso. Olha, no Evangelho de Mateus, identificamos a chegada do reino de Deus e a pregação de Jesus a respeito do Evangelho do reino. Mas o que seria o reino de Deus?
Na Bíblia, o reino de Deus é comparado a uma semente, né? É interessante aí, comparado a uma semente. Glória a Jesus. É comparado a uma semente, a qual se desenvolve ao longo do tempo, de modo que podemos falar a respeito de um reino presente e de um reino futuro. Então, a expressão reino de Deus declara a soberania de Deus, o reinado e governo de Deus atuando em tudo. Podemos ainda destacar pelo menos 4 conceitos que se referem à expressão da Bíblia, que são os conceitos que eu já falei: o reino no coração, a chegada como salvação, igreja, a expressão do reino, e toda a criação e a volta do Senhor. Então, esses 4 está voltada aí, ok? Está dentro do ponto. E aí nós temos o terceiro, que é os súditos. Quando a gente fala em reino, nós temos súditos. Súditos são as pessoas que fazem parte do reino, que servem. Então, nós temos aí 8 qualidades que formam o caráter do súdito do reino de Deus, que é eu, você e todos que estavam ali com Jesus naquele momento. É o quebrantamento. É importante que haja o quebrantamento na nossa alma. Crente tem que ser quebrantado. O choro, mas é aquele choro que vem dentro da alma, algo que mexe com você profundamente, tá? A mansidão, a retidão. Olha, lá o texto diz: aqueles que têm sede de justiça, a misericórdia, a pacificação e a perseguição por causa dos valores do reino. Então, nós temos aí todos aqueles pontos foram colocados no início, quando nós lemos o sermão. Então, exatamente aí as qualidades que formam aí o caráter do súdito. Você é uma pessoa quebrantada? Você tem chorado quando a palavra fala ao seu coração? Você é manso? Você é reto? Tem prazer em buscar a justiça? Você é misericordioso? É pacífico? Você tem sido perseguido por causa de Cristo? Então, isso fica aí para nós como importante. E resumindo aqui o tópico, né? O tópico 2, que a gente vai para o tópico 3, cada bem-aventurança é um traço do caráter de quem vive os valores do reino de Deus. E aí nós vamos para o tópico 3, o somos bem-aventurados, né? E aí o primeiro tópico é a beatitude na vida dos salvos, salvos em Cristo. O seguidor de Jesus vive a beatitude, isto é, estado permanente de perfeita satisfação e plenitude, estado de felicidade e serenidade do Sermão do Monte de maneira bem-aventurada. Isso ocorre porque o discípulo de Jesus desfruta do favor de Deus e manifesta atitudes que mostram coerência com a ética do reino de Deus. Então, o seguidor de Jesus aí realmente vive essa beatitude e o estado de perfeita satisfação, felicidade, serenidade. Ele desfruta do favor de Deus, age de acordo com a ética do reino. Humildade, mansidão, retidão, misericórdia, pureza, satisfação, disposição para o perdão. Então, esse sermão, ele vem para mexer com o nosso coração, para mexer com a nossa estrutura. Então, é importante que eu e você possamos meditar seriamente nesse texto. Segundo subtópico nosso diz assim: a prova de que o cristão é bem-aventurado. A prova de que o cristão é bem-aventurado. O cristão que pratica as 8 beatitudes do Senhor, né? Ele domina o eu carnal, vive em Cristo, entra numa nova dimensão espiritual e vive a bondade de Deus, né? Ele vive, se a gente ver lá em Gálatas, capítulo 2, 20, Filipenses 3, 7, 8, Romanos 12, verso 2 e Mateus 5, 44. A felicidade bíblica, ela se
ela se revela a quem ama e ora por seu inimigo. Bendiz o que maldiz, faz bem ao que odeia. Praticar isto, colocar isto em prática, é a grande prova de que eu e você já morremos para este mundo e nascemos para Deus. Nós já fomos transformados pelo poder de Deus. Resumindo, então, o Sermão do Monte esclarece que as bem-aventuranças são a verdadeira felicidade para quem nasceu de novo. E nós temos aí a conclusão da nossa lição de hoje, que é o Sermão do Monte, é a base ética do reino de Deus. O propósito é que cada crente seja como Deus quer que ele seja. Nesta lição, nós usamos aí o slide que a gente pega de uma forma gratuita e Deus abençoe aos irmãos produtores desses slides. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.